Graças e paz, irmãos. Vamos fazer a nossa meditação, a nossa reflexão. Eu queria meditar com vocês no texto bem conhecido, que é o texto de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Enquanto você abre, esse texto é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu queria refletir com vocês sobre esse texto. Diz assim a palavra, irmãos. João capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, ou seja, creia, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, por quem são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí Jesus enfatiza, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só até aqui, irmãos. Irmãos, como é sabido de todos nós, a Igreja de Cristo, ela já atravessou dias tenebrosos na sua história, principalmente em épocas de duras perseguições. Nas épocas de duras perseguições, os cristãos eram mortos e perseguidos simplesmente por declararem o seu amor e sua fé em Jesus Cristo. Nessas épocas de perseguições, como vocês sabem, os cultos eram feitos em lugares escondidos, eram feitos em esconderijos, esconderijo nas casas, esconderijo nos bosques e esconderijos até em cemitérios. Mas algo que me chama a atenção na história da igreja e dentro dessas perseguições é que mesmo nesses locais, nesses esconderijos que eu acabei de citar, a adoração nunca parou. Nenhuma circunstância conseguiu silenciar a adoração da verdadeira igreja. Nada conseguiu fazer com que a verdadeira igreja silenciasse a sua adoração. E nesse tempo de isolamento, eu queria fazer uma pergunta a você. Como anda a sua adoração? Como anda a sua devoção? Como andam os seus momentos em família ou a sós com Deus? Como anda a sua adoração nesses dias? Eu estava conversando com um amigo e ele me disse o seguinte: Carlão, esse isolamento ele tem que acabar o quanto antes, porque as pessoas já estão cansadas de fazerem os seus cultos em casa. Fazer culto em casa chega um momento que os irmãos terminam se cansando, então é bom que esse isolamento termine logo. No momento eu não falei nada, fiquei quieto, a gente já estava no fim da conversa, ele se despediu de mim, paramos o nosso papo e eu fiquei meditando sobre o que ele disse. Que o isolamento precisa acabar logo porque os irmãos não estão acostumados a adorar em casa. Quando eu leio esse texto, eu vejo que distanciamento existe entre esse pensamento e o texto e o que Jesus nos ensina sobre a adoração. Eu queria lançar para você esse pensamento, essa reflexão inicial de como anda a sua adoração.
Amigos, eu tenho certeza que os momentos difíceis que a igreja passa revela algo profundo do nosso coração. O que está em nosso coração é colocado para fora. E eu acho que quando o assunto é adoração, esse isolamento, Deus também está fazendo uma divisão entre os verdadeiros adoradores e aqueles que apenas frequentam ambientes religiosos. Eu queria meditar com vocês no texto que nós lemos. Esse texto é um texto clássico. É o texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente está lendo aqui já quase a parte final do diálogo. O diálogo foi longo, mas nessa parte que nós lemos, a mulher tem algumas dúvidas, faz algumas perguntas a Cristo, alguns questionamentos a Jesus sobre a adoração, e na resposta que Jesus vai dar a ela, ele ensina a ela e, consequentemente, nos ensina também a essência da adoração. Qual é o cerne da adoração segundo Deus? O que é que pesa para Deus quando o assunto é adoração? Nesse texto eu queria destacar três coisas, três pontos rápidos, para que seja até prático, né? Vou tentar ser prático, para que você compreenda a essência da adoração. Primeiro ponto está no verso 20 e 21. Jesus vai enfatizar para aquela mulher que a adoração ela não está presa a um lugar. A adoração não está presa a um lugar. E isso está claro no verso 20 e verso 21. Veja o questionamento da mulher, a dúvida que ela tinha. Nossos pais, verso 20, nossos pais adoravam neste monte. Possivelmente ela estava apontando para o monte Gerezim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Ela era samaritana. Os samaritanos diziam que a adoração deveria ser feita no monte Gerezim. Os judeus, corretamente, biblicamente, afirmavam que o local para adoração era em Jerusalém. E eles estavam certos nisso. O próprio Jesus vai reconhecer que os judeus estavam certos e que ela estava errada. Os samaritanos estavam errados, porque Deus estabeleceu a sua casa, o seu templo, no Monte Sião, que ficava em Jerusalém. E os judeus, todo judeu, tinha que pelo menos 3 vezes no ano ir se dirigir até o templo. Havia um local da adoração, havia a casa de Deus no Velho Testamento. O templo de Deus era a casa de Deus, local da adoração, local dos sacrifícios. Então, os samaritanos estavam errados nisso. Mas veja que Jesus vai elevar o pensamento dela à essência da adoração. Queria chegar um novo sentimento para a adoração a partir da sua morte na cruz. E ele deixa isso claro no verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, ou seja, creia, que a hora vem que nem neste monte, Gerezim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando Jesus diz que a hora vem, é que a partir da morte de Jesus, quando Jesus morresse na cruz, iria chegar a hora em que a adoração iria romper com os limites das montanhas e dos montes. Esse local físico, ele iria terminar, porque a adoração não iria mais estar presa a um local físico, porque Jesus iria alcançar pessoas do mundo inteiro. E as pessoas que fossem alcançadas no mundo inteiro, eles não iriam mais precisar se dirigir ao templo, porque o cumprimento da morte de Cristo iria fazer com que a igreja agora fosse o templo. Nós somos o templo. Esse templo físico do Velho Testamento, onde Deus habitava, era a representação da plenitude. Quando Cristo viesse, ele iria transformar a igreja, que somos nós, no templo do Espírito Santo. Então agora a igreja não precisa mais se deslocar a um local
para que a adoração aconteça. A adoração não está presa mais a um local físico, templo, feito por mãos humanas. E é isso que Jesus enfatiza ao coração dela. Mulher, vai chegar o momento que o que vai valer para Deus não é mais o local, não é mais o templo feito por mãos humanas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês é que Jesus vai ensinar para ela que a adoração tem a ver com a atitude do coração. A verdadeira adoração, enquanto ela estava preocupada com o local, Jesus diz a ela que a adoração tem a ver com a atitude do coração. Isso está na parte A do versículo 23, que eu queria que você acompanhasse comigo. Somente a parte A. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Adoração em espírito. Os judeus da época de Cristo tinham reduzido a adoração a meros ritos cerimoniais e externos. A adoração deles não era em espírito. Eles cumpriam rigorosamente tudo aquilo que a lei exigia sobre adoração, mas era apenas algo externo, não era algo interno que vinha do coração, que vinha da mente, que vinha do espírito, o nosso espírito, algo que vem do interior. Era apenas algo mecânico. Quando Jesus diz que a adoração ela é em espírito, Jesus deixa claro para aquela mulher que o que importa não é apenas o local da adoração, mas sim a atitude do coração e da mente. Quando Jesus fala adoração em espírito, irmãos, ele está falando do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, do nosso ser interior. Porque a gente pode estar adorando como os religiosos, apenas com atos externos, mas o coração está totalmente longe daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Adoração é algo que surge em nosso interior. Isso é adoração em espírito e é isso que Deus enfatiza. Existe um texto de Davi no Salmo 51 que ele ilustra muito bem o que é a adoração em espírito. E eu vou citar para vocês, vou ler aqui, é o Salmo 51, do versículo 15 até o versículo 17. Davi ele diz assim, é o salmo de confissão dele. Abre, Senhor, os meus lábios. Veja que ele pede a Deus. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Mas Deus exigia sacrifícios no Velho Testamento. Deus exigia que, quando um judeu pecasse, ele deveria levar um animal ao templo para que esse animal fosse sacrificado. E Davi diz que Deus não exige sacrifícios porque senão ele daria esses sacrifícios. Mas ele vai explicar a declaração dele quando ele diz assim na sequência: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Davi é extremamente profundo no entendimento. É que Davi sabia, irmãos, que pegar um animal, levar ao templo e esse animal ser sacrificado, poderia ser apenas um ato externo, mas não ser um ato de um coração contrito e quebrantado. Não era apenas pegar esse animal, levar no templo, esse animal morrer, o sangue dele ser derramado e você voltar para casa. Não, isso é apenas um ato externo, mecânico. Não é uma adoração em espírito de alguém que pecou e reconhecia no seu espírito que tinha pecado, se quebrantava diante de Deus, pegava esse animal com total quebrantamento, levava ao templo
esse animal era sacrificado e ele entendia com seu coração que o sangue daquele animal estava perdoando os seus pecados, o sangue inocente estava sendo derramado, então isso era uma adoração em espírito, e Davi havia entendido isso. Ele fez uma linda separação entre o ato externo e um ato de coração, e é isso que Jesus está enfatizando para aquela mulher, que a adoração tem a ver com o coração, porque ela é uma adoração em espírito, coração, mente, algo interno. Quantas vezes a gente entra no templo, passa 1h30 e a nossa adoração não é em espírito. É apenas algo mecânico, que a gente já aprendeu a fazer, que a gente vai, que a gente se senta, e que às vezes é enfadonho, é cansativo ficar ali, a gente está doido para ir para casa, nossa mente está totalmente longe. Quantas vezes a gente não faz isso, irmãos? E fazer isso é uma adoração mecânica, não é uma adoração em espírito. E Jesus diz para aquela mulher que o que importa não é o local. O que importa não é você ir apenas ao templo, mas ir com sentimento de coração interno do que tudo aquilo está significando para você. E eu discordo em número, gênero e grau daquele meu amigo que disse que o isolamento precisa acabar logo, porque as pessoas fazendo cultos em casa, elas se cansam, e no templo é mais fácil, porque tem uma liturgia, porque tem um louvor. Não, irmãos. É uma questão de coração. Quem se cansa em casa, se cansa no templo, porque a adoração tem a ver com o nosso interior. E eu provo isso pela própria palavra. Por exemplo, Paulo adorou no cárcere, preso com os pés e as mãos no tronco. Mas ele adorou. Daniel adorou onde era proibido adorar, na Babilônia. José adorou onde ninguém conhecia ele, no Egito. Jó adorou na perda, com muita dor no coração, sem compreender absolutamente nada, mas ele adorou, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então você já entendeu que adoração não tem a ver com local. Segundo, adoração tem a ver com algo do interior, do coração. Isso é adoração em espírito, quando todo o meu ser está envolvido. Seja isso no templo, quando a gente faz um culto solene, e quando a gente faz o culto em casa, o coração está envolvido. Isso é uma adoração em espírito, quando a minha mente e o meu coração estão envolvidos nos atos que eu estou fazendo. Seja de cantar louvores, seja de orar, seja de proclamar a grandeza de Deus. Isso é adoração em espírito. E terceiro, Jesus vai dizer que a adoração também tem a ver com obediência. E é o finalzinho ainda do verso 23, eu vou ler. Eu vou ler o versículo todo, quando Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, que a gente já viu, e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A adoração ela tem a ver com obediência também, porque a adoração está presa à palavra de Deus. Verdade aqui é a palavra de Deus. Adoração em espírito, você já viu, nós já vimos, e adoração em verdade, porque a Bíblia, a revelação é quem nos guia como adoradores. Primeiro, irmãos, a palavra é que nos guia na adoração em culto. Veja, em nenhum momento eu estou dizendo aqui que não é importante o culto e todo mundo junto. Não é isso, irmãos. O culto que eu faço em casa é extremamente bom, importante, edificante, mas estar junto com a igreja, todo mundo junto, em qualquer local, mas o culto em comunidade, o culto solene, ele é maravilhoso, porque eu estou com todos os meus irmãos adorando a Deus, todo mundo junto.
E nesse culto solene, quando está todo mundo junto, o que nos guia é a palavra de Deus. A gente não pode, no culto público, colocar, acrescentar alguma coisa no culto para que o culto seja mais agradável para o visitante, seja mais agradável para mim. Não. Todos os atos que nós fazemos do culto é de acordo com a verdade. O culto é para Deus, então é Ele quem diz o que nós devemos colocar no culto. Quais são os elementos do culto. A gente não pode acrescentar elementos no culto a Deus ao nosso bel prazer, porque o culto é em espírito e em verdade. A palavra de Deus é a verdade. É ela que nos guia. Os elementos que nós temos que colocar dentro do culto para adorar a Deus, é Ele quem diz, porque o culto é para Ele. Então, a nossa adoração é em verdade. E ela guia tanto o culto público, quando está todo mundo junto, e ela também guia a minha vida fora desse ambiente, todos os dias, em adoração, com a minha vida. Porque a gente para o culto público no domingo, mas o culto continua com as nossas vidas, porque nós somos guiados pela palavra de Deus e não adianta termos uma vida de total desobediência, de incredulidade, de infidelidade a semana toda e tentar produzir alguma coisa no domingo, porque isso para Deus não adianta, porque a adoração ela é em espírito e em verdade, ou seja, a Bíblia que nos guia. A palavra de Deus é o nosso guia. Nós somos guiados pela palavra todos os dias. E é isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, a gente já viu que a adoração não está presa a um local. A gente pode adorar em qualquer lugar. A gente já viu que a adoração tem a ver com o nosso interior, que é uma adoração em espírito, que envolve todo o nosso ser interior, não somente algo externo, mas algo para dentro, que vem de dentro de nós. E também a gente já viu no último ponto que a adoração ela é em verdade, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos guia para tudo. E aí, irmãos, para concluir, Jesus ele vai enfatizar para essa mulher a essência da adoração. E ele diz isso no verso 24, enfatizando tudo que ele já havia dito, porque ele diz, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A necessidade de uma adoração que envolva todo o nosso ser, mente e coração, está relacionada no próprio ser de Deus. Deus não é uma divindade de pedra ou de madeira. Se Deus fosse uma divindade de pedra ou de madeira, ele não estaria preocupado com o nosso interior. Ele não estaria preocupado com a adoração em espírito, coração e mente, porque ele era uma pedra. Eu chegaria diante dele, faria uma reverência, falaria algumas coisas e ia para casa, porque ele é uma pedra. Ele é algo que não se movimenta. Ele não queria sondar o meu coração, mas Jesus diz que Deus é espírito, que Deus é plenamente espiritual em toda a sua essência. Ele é espírito. Ele não está preso a nada feito por mãos humanas. Ele é espírito. Está presente em todos os lugares. Ele é espírito. Ele sonda os nossos corações. Ele é espírito. Ele tem todo o poder. Ele é espírito. Por isso, ele obriga que seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, com todo o seu ser, com todo o seu coração, porque é isso que ele sonda na adoração. E não somente isso, ele também exige que a adoração seja em verdade, porque a palavra de Deus, a palavra dele é a verdade para as nossas vidas. É isso, irmãos. Se você não sabia, agora você já sabe o que Jesus ensinou. E que, independente do tempo que a gente passe, eu espero muito que no mês de junho a gente já esteja voltando às atividades, orando a Deus por isso. Mas
ainda que não seja, a adoração permanece. No meu quarto, quando eu faço a minha adoração só. Na minha sala, quando eu sento com Jaque e Alice, a gente faz o nosso culto. Dia de quinta, para outras pessoas, segunda, terça, quarta, não sei, a gente faz aqui quinta e domingo. E esses são os dias que a gente para fazer as nossas adorações em família. E tem sido muito bom. E eu tenho ouvido muitos feedbacks dos irmãos, no particular, que as suas adorações, os seus cultos em casa têm sido muito bom. Ver os filhos lendo, orando, aprendendo a palavra, aprendendo desde pequenos que eles são adoradores. Ontem, para a gente finalizar, concluir, conversando com uma mãe, ela disse que a reflexão foi feita pelo filho. E o filho, na reflexão, começou a chorar, dizendo que estava com saudade da igreja. As crianças sentem falta de estarem juntos, de estar junto. Eu espero que você também esteja com essa saudade de estarmos juntos, adorando juntos. Mas enquanto esse dia não chega, a gente continua adorando em casa. Porque a gente entende que a adoração tem a ver com o nosso interior. E aí a gente é grato a Deus por estar vivo, por estar respirando, porque Deus está cuidando de nós. Então motivos não falta para a gente adorar em espírito, com interior, com coração, com mente e em verdade, de acordo com a sua palavra. Que você seja um desses adoradores, pois são esses que agradam o coração de Deus com as suas adorações. Deus nos abençoe, Deus nos proteja e Deus diminua ou cesse a intensidade dessa epidemia, porque ela só vai cessar quando Deus disser acabou. A epidemia só vai acabar quando Deus disser acabou, terminou. Então vamos orar por isso, para que Deus, se tiver nos seus projetos que isso vá mais avante, que Ele seja misericordioso e diminua essa intensidade e diga acabou, para que a gente possa voltar a estar juntos e adorar todos juntos, em espírito e em verdade. Um grande abraço, Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém.